Ninguém sabe exatamente quando o parque fechou. Algumas atrações ainda giram sozinhas, movidas pelo vento, ou por algo que se recusa a parar. Os alto-falantes emitem ruídos estáticos, entrecortados por sussurros inquietantes. O chão está repleto de bilhetes de entrada nunca usados, como se os visitantes tivessem desaparecido antes mesmo de entrar. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque eu te garanto, depois dessa história você nunca mais vai querer pisar em um parque abandonado. Agora, apague as luzes, ajuste o fone de ouvido e tente ignorar a sensação de que algo está bem atrás de você. Seja bem-vindo a O Parque que Nunca Fechou. Dante, um jornalista investigativo em declínio, recebe um e-mail anônimo. Venha antes que ele abra novamente. Movido pelo desejo de uma história exclusiva e pelo peso de sua própria decadência, ele se infiltra no parque durante a madrugada. Mas logo percebe que está preso. O tempo não avança ali dentro. A única saída parece ser seguir os jogos que o parque impõe. Mas quem está ditando as regras? E o mais importante, ele é o único jogando. Dante observava o parque do topo da colina. As luzes das atrações piscavam de maneira errática, algumas brilhando intensamente antes de apagarem de vez. A grande roda gigante girava lentamente, embora não houvesse eletricidade ligada ao local há anos. A entrada principal estava entreaberta, como se esperasse por ele. Ele olhou para o celular, sem sinal. Era previsível. O e-mail que recebera dizia para ir sozinho, sem contato com o mundo exterior. Venha antes que ele abra novamente. Quem havia mandado aquilo? Um ex-funcionário do parque? Alguém que sabia demais? Ou apenas um maluco qualquer? Dante não se importava. Sua carreira estava no fundo do poço. Suas reportagens não vendiam mais, e os portais de notícias que antes brigavam por suas matérias, agora nem retornavam seus e-mails. Esta era sua última chance. Se conseguisse revelar algo realmente impressionante, talvez tivesse alguma esperança. O medo não era suficiente para segurá-lo. Ele respirou fundo e atravessou o portão enferrujado. O parque estava morto, mas não vazio. Os bonecos de papel machê que antes decoravam as entradas estavam desgastados pelo tempo, com os rostos derretidos e os olhos negros afundados em buracos ocos. Algumas lixeiras transbordavam com sacos de pipoca intactos e refrigerantes vencidos. Mas o mais estranho era o cheiro. Não havia odor de mofo ou ferrugem. Era doce, artificial, algodão doce. Cada passo ecoava pelo concreto rachado. Ele se dirigiu ao centro do parque, onde um mapa colorido indicava as atrações principais. O carrossel, a montanha-russa, o labirinto de espelhos, a casa dos horrores. Tudo parecia congelado no tempo. Foi então que ouviu a voz. Um ingresso, senhor. Ele girou nos calcanhares. Um homem de terno azul e cartola preta estava parado ao lado de uma bilheteria empoeirada. Ele não estava lá antes. Seu rosto era magro demais, a pele esticada sobre os ossos como papel, mas ele sorria. Dante tentou responder, mas sua boca secou. O homem inclinou a cabeça, o sorriso se alargando. A primeira volta é sempre gratuita, mas depois disso, tudo tem um preço. Antes que pudesse reagir, o homem deslizou um bilhete amarelado pelo balcão. Dante não pegou, mas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O parque estava esperando por ele. E agora, ele sabia. Sair dali não seria tão simples. O vento soprou frio quando Dante pegou o bilhete. O papel parecia anormalmente quente, quase pulsante, como se tivesse sido arrancado de algo vivo. Ele queria soltá-lo, mas não conseguiu. A bilheteria agora estava vazia. O homem de cartola desaparecera sem som algum. Apenas o papel entre seus dedos provava que ele estivera ali. Um chiado fraco soou pelos alto-falantes do parque, seguido por um estalo seco. Então veio a música. Era um carrossel. Seu motor roncava com esforço, fazendo os cavalos de madeira se moverem em círculos lentos. Mas o que fez Dante estremecer foi que as crianças montadas nos cavalos estavam congeladas. Pequenos manequins de cera, seus rostos sem expressão, mas seus olhos. Eles seguiam Dante conforme ele se aproximava. A sensação de ser observado se intensificou. Ele se virou bruscamente. Nada, apenas o parque abandonado. Mas algo não estava certo. As luzes dos postes agora estavam acesas.
um brilho amarelado e doentio iluminando as ruas vazias. O carrossel parou, e os manequins também. Dante recuou. Então sentiu algo roçar sua perna. Ele olhou para baixo e viu um bilhete novo. As palavras estavam escritas em tinta escura, irregular. Sua primeira volta começa agora. Escolha bem onde pisar. Seu coração disparou. O parque não era apenas um espaço abandonado. Era um jogo, e ele já estava jogando. As sombras ao redor pareciam se mover sozinhas. A distorção não era mais apenas um efeito do medo. Era real. Dante tentou se afastar do carrossel, mas percebeu que as ruas pareciam mudadas. As atrações estavam em lugares diferentes do mapa que vira antes. Ele olhou para trás. O bilhete sumira, e a voz do alto-falante estalou novamente. Que comecem os jogos. Dante sabia que algo estava errado. O parque não era apenas um espaço abandonado. Era um jogo cruel projetado para destruí-lo pouco a pouco. Ele correu para longe do carrossel, mas os caminhos pareciam mudar sob seus pés. O mapa mental que formara minutos antes já não fazia sentido. As atrações se deslocavam como se o parque estivesse vivo, e então ele viu a entrada do labirinto de espelhos. A porta já estava aberta. Um convite silencioso. Um som abafado, semelhante a risadas infantis distantes, ecoou pelo parque. Ele não via crianças. Não via ninguém. Ele deveria continuar andando ou entrar. Antes que pudesse decidir, algo tocou seu ombro. Dante girou o corpo, mas não havia nada ali. Somente uma nova nota, repousando no chão. Entre no labirinto. Vamos ver se consegue encontrar o que perdeu. O pavor congelou sua espinha. O que ele havia perdido? Seus pés se moveram sozinhos. Ele atravessou a entrada. Os corredores eram infinitos. Os espelhos deformavam sua imagem em formas grotescas. Seu reflexo piscava para ele, mesmo quando ele não piscava. Dante engoliu em seco. Ele não estava sozinho. Havia algo mais lá dentro. Cada passo ecoava de forma errada, como se os espelhos estivessem absorvendo o som e cuspindo de volta em um tom diferente. Um zumbido constante preenchia o ar. Então, ele viu. A imagem refletida à sua esquerda não era sua. O reflexo olhava diretamente para ele, mas seus olhos estavam vazios, escuros como poços sem fundo. Seu sorriso era maior do que deveria ser. Dante não se moveu. O reflexo deu um passo para frente, mas Dante não tinha se movido. Seus pulmões travaram. Ele olhou para os lados buscando uma saída. Cada espelho exibia uma versão sua mais distorcida, seus rostos retorcidos em expressões de dor, loucura e desespero. Eu não estou aqui, ele pensou. Isso é um truque, mas o reflexo riu, o vidro rachou e algo saiu de dentro dele. Agora Dante está imerso em uma distorção total da realidade dentro do labirinto de espelhos. O parque está testando sua sanidade e sua própria identidade pode estar desmoronando. O vidro rachado estourou em fragmentos que pairaram no ar por um momento antes de se dissolverem como poeira. Dante recuou, mas seu reflexo permaneceu onde estava, olhando para ele com um sorriso que crescia. Os olhos negros eram fendas impossíveis, portas para algo que pulsava e rastejava na escuridão. Os espelhos ao redor explodiram em risadas. Uma cacofonia de vozes, algumas infantis, outras roucas, algumas impossivelmente semelhantes à sua própria voz. Você está preso. Você não existe. Pare de fugir, torne-se um de nós. Dante cobriu os ouvidos, mas as vozes estavam dentro dele. Fechou os olhos, mas os reflexos estavam lá, tatuados em sua mente. Quando abriu os olhos, não estava mais no labirinto. Estava em um lugar que parecia seu apartamento, mas algo estava errado. A luz piscava, como se estivesse falhando em existir. O ar tinha um cheiro sintético, como tinta fresca misturada com ferrugem. Ele ouviu passos. Dante virou-se para a porta. Uma sombra estava ali de costas para ele. O formato era familiar. Alto, ombros curvados, as mãos tremendo ligeiramente. Era ele. A sombra girou a cabeça 180 graus. O rosto era idêntico ao dele, mas os olhos eram buracos negros sem fim. Ainda não acabou. A realidade quebrou. Dante acordou no meio do parque. O chão era feito de vidro e, sob ele, via a si mesmo correndo pelo labirinto. Ou não era ele. Talvez nunca tivesse saído. As atrações em volta não eram mais brinquedos enferrujados. Eram torres de carne pulsante, rodas gigantes com olhos girando no lugar de cabines,
carrosséis feitos de ossos que giravam lentamente enquanto sussurravam seu nome. O parque nunca deixa você ir. As vozes vinham de todas as direções. Dante correu, mas cada passo levava-o de volta ao mesmo lugar. O parque mudava ao seu redor, moldando-se conforme sua própria paranoia. Uma mão surgiu do chão e agarrou seu tornozelo. Ele gritou tentando se soltar, mas quando olhou para baixo, viu que a mão era sua. A outra versão de si puxou-o para baixo, arrastando-o para dentro da superfície de vidro. E então, Dante percebeu. Ele era parte do parque agora. Dante correu. Mas para onde? Para fora do parque? Para dentro de sua própria mente? O chão se retorcia sob seus pés, cada passo afundando como se pisasse em areia movediça. O ar queimava sua garganta. Um cheiro ácido de metal e carne queimada penetrava seus pulmões. O parque não era um lugar, era ele. Mas havia uma saída. Tinha que haver. Ele se recusava a aceitar outra realidade. A cada esquina, Dante via a si mesmo. Pequenas partes de sua existência fragmentada, reproduzidas como projeções distorcidas nos espelhos do parque. Uma versão sua, de olhos ocos, sentado em um carrinho de montanha-russa, repetindo incessantemente: de novo, de novo, de novo. Outra, deformada, arrastando-se pelo chão da casa dos horrores, sussurrando: você nunca saiu. Uma terceira, observando do alto da roda gigante, um sorriso largo demais para caber no rosto. Dante passou por cada um deles, negando sua existência, negando a verdade que tentavam lhe empurrar goela abaixo. Ele não pertencia ao parque. Ou pertencia. A saída surgiu diante dele. Um portão de ferro retorcido, coberto de ferrugem, com a inscrição quase apagada. Saída. Dante correu para ele, cada passo custando mais do que o anterior. O metal parecia chamá-lo, sugando sua última energia. E então ele o viu. O outro Dante. Ele estava ali do outro lado do portão. Idêntico a ele, mas mais inteiro, mais real, vestindo as mesmas roupas que Dante lembrava ter usado antes de pisar no parque. Um brilho faminto em seus olhos. Dante parou. O outro Dante sorriu. Se você quer sair, alguém tem que ficar. Os dedos do outro Dante tocaram a grade. Uma explosão de imagens atingiu Dante como um raio. Memórias que não eram suas, mas que poderiam ser. Ele dentro de um apartamento normal, cercado de amigos e familiares que ele mal lembrava. Um mundo sem parques impossíveis, sem sombras sussurrantes. Um mundo seguro, mas se ele saísse, ele se tornaria esse outro Dante. E o Dante original ficaria preso. Dante recuou. Você é apenas um reflexo, ele murmurou. E você não passa de uma lembrança. O outro Dante respondeu. As mãos do outro Dante passaram pela grade. Ele estava puxando Dante para frente. Ou Dante estava sendo sugado para dentro. Ele não sabia mais onde terminava e onde o parque começava. Mas ele sabia de uma coisa. Ele queria viver. Com um último surto de força, Dante agarrou o outro Dante pelos ombros e os dois se engalfinharam. O portão vibrava com energia pura, um abismo devorador que cuspia faíscas de eletricidade. Dante forçou o outro Dante contra a grade. O outro Dante gritou. Seu rosto começou a se distorcer, derretendo como cera sob o calor de um fogo invisível. Não, eu sou o verdadeiro. Mas Dante não ouviu. Ele atravessou o portão. E então, Dante acordou na calçada. Os sons da cidade eram altos. Carros, pessoas, a vida comum seguindo seu curso, indiferente ao inferno que ele havia experimentado. Ele estava livre, mas algo estava errado. Seu reflexo em uma vitrine não o imitava. Ele sorriu para seu reflexo, tentando acalmar-se. Seu reflexo não sorriu de volta. O parque nunca o deixou ir. Dante sentiu o mundo ao seu redor como algo ao mesmo tempo familiar e errado. O asfalto sob seus pés era sólido. Os sons da cidade preenchiam o ar com uma normalidade quase anestesiante. Mas cada detalhe, cada som, cada cheiro, tudo parecia ligeiramente deslocado, como um sonho que se esforça para se passar por real. Ele tocou o rosto, pele, carne, calor, mas seu reflexo ainda não o imitava. Ele piscou. A imagem na vitrine permaneceu de olhos abertos. Dante recuou. Pessoas passavam por ele, ignorando sua presença. Elas não o viam? Ou fingiam não ver? No metrô, Dante observou os passageiros. Eles eram normais.
demasiado normais. Cada um deles mantinha o olhar fixo à frente, piscando em sincronia, respirando em um ritmo padronizado. A cada parada saíam e entravam novos passageiros, mas eram os mesmos rostos. Cada vez que as portas se fechavam, os mesmos passageiros voltavam a ocupar os assentos. Dante levantou-se de um salto e saiu na próxima estação. Um frio percorreu sua espinha quando viu seu próprio reflexo no vidro do vagão, parado, olhando para ele enquanto o trem partia. Mas eu saí. Agora em seu apartamento, Dante tentou se agarrar à normalidade. Ele pegou o celular, discou o número de um amigo, chamou, atendeu, mas ninguém falou. A respiração do outro lado era profunda e ritmada, como uma máquina, como algo fingindo ser humano. Alô? Nada, apenas a respiração. E então, uma voz, sussurrando, você nunca saiu. A linha caiu. Dante jogou o celular contra a parede. Nos dias seguintes, os sussurros começaram. Primeiro na televisão, entrecortados por estática. Depois no chuveiro, no vento atravessando as janelas. Até que passaram a vir de dentro da sua própria mente. O parque ainda estava nele. No reflexo de sua tela desligada, ele viu algo se mover. Algo que não deveria estar ali. Seu próprio rosto. O reflexo sorriu. Dante não sorriu. Ele fechou os olhos. Quando os abriu, não estava mais em seu apartamento. As luzes coloridas do parque piscavam ao longe, e o riso mecânico da montanha-russa o saudava de volta. Se esta história fez você questionar a realidade, imagine o que vem a seguir. Inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Ou talvez você acorde em um lugar que não deveria estar. Comente abaixo. Você acha que Dante realmente escapou? Ou ele sempre esteve no parque?